voltamos agora com o TV Mar News num programa especial sobre a retrospectiva do ano de 2020. E a gente aqui, eu estou ladeado aqui de Viderlan Araújo, Mara Almeida, que dividem um programa comigo hoje. Nesse bloco, a gente vai falar sobre economia. Como que ficou a economia durante esse ano tão atípico? E a gente vai agora passando o programa para Mara Almeida, que tem um entrevistado especial via Skype para a gente, não é isso, Mara? Isso mesmo, Orlando. Nós vamos agora conversar por Skype com o economista Cícero Péricles. Ele vai falar um pouquinho para a gente, né, de como é que se deu o comportamento da economia nesse ano de 2020, falar também aí um pouquinho sobre as projeções para 2021. Muito bom dia, Cícero. Obrigada pela sua participação. Está aí se ajeitando, né? Obrigada pela sua participação aqui com a gente nesse programa especial de retrospectiva. E aí eu já queria começar perguntando qual que é o balanço econômico que dá para se fazer desse ano. Olha, o balanço da economia alagoana nesse ano, ele é relativamente tranquilo em função de tudo que aconteceu, ou seja, das medidas anticíclicas, anticrise, tomadas no âmbito nacional, mas que para nós aqui foram todas elas muito positivas, né? Ou seja, veio a crise em março, tudo foi fechado, ou seja, o setor de serviço, setor de comércio, a crise econômica, o turismo foi paralisado a partir do mês de abril. Mas, no entanto, as medidas tomadas, por exemplo, o auxílio emergencial, foi uma maravilha para Alagoas, né? 1.222.000 pessoas passaram a recebê-lo. Então, a economia ficou mais ou menos com uma situação de aparente tranquilidade. O segundo ponto, o Programa de Manutenção do Emprego e Renda em Alagoas, ele permitiu 200.000 contratos de permanência dos trabalhadores nas suas empresas. Isso beneficia 200.000 trabalhadores e, ao mesmo tempo, 15.500 empresas do Estado. As linhas emergenciais de crédito, que também foi um pacote aprovado no Congresso Nacional, ajudaram muito essas linhas de crédito especiais, com juros mais baixos, ajudaram muito as pequenas e médias empresas. Ou seja, o cenário de abril, né, março também, até dezembro, ele tem tido uma relativa tranquilidade. O problema é a partir da próxima semana. Por quê? Porque desaparecem todos esses mecanismos e até agora uma agenda, né, alternativa de compensação dessas perdas não foi ainda realizada. Tá, você falou aí de tranquilidade, né? O meu questionamento agora é, a gente consegue fazer uma divisão entre Alagoas, economicamente falando, antes da pandemia e após a pandemia? Como é que estava o nosso estado, já que a gente tem essa situação de tranquilidade? Olha, veja bem, Mara, a economia alagoana ela vinha ruim, né? Por quê? Porque 2015 e 2016 foram anos de recessão, 17, 18 e 19 foram anos muito também de crescimento, mas crescimento mínimo, né? Crescimento baixíssimo, que influenciou, claro, o começo do ano. Os 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, não foram anos bons. O comércio também vendeu pouco, o setor de serviços também, a indústria, nada apontava. E, coincidentemente, nós temos aqui em Alagoas um momento especial, que é o seguinte: quando chega março, chove. No dia 19 de março, de São José chove. Quando chove, é porque o anúncio é para o ano. Termina a alta estação do turismo, terminou a safra da cana-de-açúcar, o comércio já vendeu em dezembro e fez as promoções de janeiro, a construção civil já entregou em dezembro as obras e começa um processo mais lento. Por quê? Porque as chuvas diminuem o movimento, o Estado arrecada menos e o comércio vende menos também, evidentemente. A taxa de desemprego aumenta. É um período... Então, quando foi decretado o isolamento social, nós já estávamos num período de descendendo, né, a economia. A economia já vinha diminuindo seu ritmo. Mas, pare bem, o volume... Aí o segundo período, você pergunta, né? O primeiro período foi esse, de janeiro a março, o primeiro trimestre. A partir do segundo trimestre, a economia alagoana esteve muito influenciada pelos recursos federais. A verdade é essa, né? Porque foram tão massivos, tão amplamente capilarizados, que influenciou comércio e serviço. Não teve uma feira de Alagoas, de nenhum município, de nenhum bairro, que fechasse as portas, que fechasse as suas atividades ao longo desse período. O comércio de bairro, o comércio da periferia e o setor de serviços
se manteve funcionando. Por quê? Porque existia renda, existia demanda. Então, o fato é que a nossa economia funcionou, evidentemente, aumentou o desemprego, a renda média caiu, alguns problemas aconteceram em alguns segmentos, principalmente chamados segmentos não essenciais, mas o fato é que, diante de uma pandemia, a nossa economia reagiu relativamente bem, né? Então, de agosto até dezembro, por exemplo, tem fatos, Mara, jornalísticos interessantes, né? A taxa de inadimplência e a taxa de endividamento, ela vem caindo desde o mês de abril. Como é que numa crise a sociedade paga suas contas em dia e diminui o nível de endividamento? Graças ao auxílio emergencial. Por quê? Porque o público consumidor alagoano, ele é esmagadora maioria, abaixo, aliás, de 2 salários mínimos. E esse segmento teve um impacto muito forte com essa renda. Não só essa renda, mas outras rendas também. Por exemplo, o governo federal antecipou o pagamento da Previdência Social, que seria para agora, para o mês de dezembro. Ela foi paga, a parcela do 13º foi paga no mês de abril e maio. E ajuda muito. Por quê? Porque são 540 mil pessoas em Alagoas que recebem da Previdência. Ora, o cidadão recebia um salário mínimo, R$ 1.045. Aí, quando chegou em abril, ele recebeu R$ 1.500. R$ 500 fazem diferença, ou como faz, né? Sim. Então, esse processo de antecipação também ajudou os meses de abril e maio. E a economia alagoana, ela é pobre, muito pobre, a sociedade é muito pobre. Então, como o grau de cobertura foi quase universal, então tivemos essa compensação. O drama seria se nós não tivéssemos tido esse apoio. Então, de abril, aliás, até dezembro, nós atravessamos esse deserto com esses instrumentos, né, de apoio federal que nos ajudou muito a economia. Cresceu? Não, deve ter uma taxa negativa de crescimento, a economia, mas ela não pode ser comparada, ou seja, pode ver os outros países, as outras regiões, onde o impacto não foi tão grande, então a taxa de crescimento nossa será bem menor, negativa, mas bem menor do que teria sido, né, sem esses instrumentos, Mara. Certo. E aí você já fez um alerta, né, já deixou aí um alerta para 2021, para janeiro agora. O que a gente pode falar? E quais são as projeções da economia para o ano que vem? Muito ruins as projeções. Pelo seguinte, primeiro ponto importante é porque sem esses instrumentos há uma queda brutal de renda. Veja bem, o auxílio emergencial, ele pagou de abril até agosto uma quantidade de dinheiro, ou seja, R$ 1.200 para as mulheres que tenham filhos, que mães solteiras, e R$ 600 para os demais. Então, foi uma festa, R$ 780 milhões de reais por mês. Que era difícil combater as aglomerações com tanta gente com renda. Todo mundo ia para a feira, todo mundo ia para o comércio. Arapiraca, por exemplo, tem 7 feiras. As 7 feiras não fecharam dia nenhum. Abria todos os dias, abria mais do que o normal. Por quê? Porque havia demanda, né? Demanda para compra. Por quê? Porque todo esse dinheiro, Mara, ele vai para o consumo de alimentos, de remédios, de roupas, de material de limpeza. Então, veio essa dinâmica, mas muito forte. Então, quando chega setembro, que esse dinheiro reduz pela metade, o comércio alagoano já sente um impacto muito forte. Setembro foi reduzido pela metade, coincidentemente as taxas de comércio baixam. Mas só que realmente agora em janeiro ficam recebendo, no plural, né? Somente o público do Bolsa Família, que são 400 mil pessoas, famílias, né? Então, e vão receber por mês 78 milhões, que é exatamente, Mara, 10% do que o auxílio emergencial pagava 780 milhões. Imagina o tamanho disso, esse impacto que terá a nossa economia. E não há nenhuma alternativa de substituição desse dinheiro. Segundo, o Programa de Manutenção, Emprego e Renda, que segura os trabalhadores, fazendo negociação com a redução da jornada de trabalho e com a suspensão do próprio contrato, ele desaparece. Quando desaparece, o que está em seu lugar? Nada. Então, as empresas já não terão esse instrumento e os trabalhadores menos ainda. Vai impactar a partir do mês de janeiro, fevereiro. As linhas de crédito, elas como desaparecem, as empresas não têm onde acessar recursos com mais facilidade, com taxas de juros menores. Outro impacto, né? Por outro lado, a inflação de alimentos, você tem acompanhado, né? Que você também é uma consumidora, Sim. Que o aumento dos preços dos alimentos subiram em flecha. E, veja bem agora, no mês de dezembro, os chamados preços administrados, o que são preços administrados? São aqueles preços de serviços e de mercadorias que só podem ser elevados, só podem sofrer reajustes com a liberação governamental. E o governo liberou. Primeiro, liberou da energia elétrica, que saltou daquela bandeira verde para a bandeira vermelha no segundo grau mais duro, né, lá em cima.
Então, toda a população alagoana tem energia elétrica em casa e as empresas também têm, vão pagar muito mais caro, já está pagando, né, em dezembro, e pagará muito mais caro em janeiro. Segundo ponto, você viu também, os combustíveis aumentaram 5%. Então, isso afeta o transporte público, transporte privado, ou seja, e transporte de mercadorias, vai ter custo disso também. E teremos em janeiro aumento do gás, aumento da energia elétrica já teve, né, de planos de saúde, dos remédios, ou seja, tudo que é preço administrado passa a ser liberado. Não é? Como nem todo mundo tem o salário de jornalista aqui em Alagoas, um salário privilegiado, então nós sofreremos muito a partir de janeiro e, veja, está sendo negociado uma agenda no Congresso Nacional de compensação. Mas como o Congresso está em recesso, provavelmente essas medidas só serão aprovadas no final de janeiro. Pois é, né? Cícero, muito obrigada aí pela sua participação aqui com a gente nesse programa especial de retrospectiva do ano que está acabando, né? Muito obrigada mesmo. Espero que estejamos juntos aí em 2021. E fica aí, então, esse alerta para você, né, que é consumidor. As projeções, economicamente falando, não são muito boas, não, tá? Mas é bom ficar em alerta e continuar acompanhando. Obrigada, tá, Cícero? Bom dia e um feliz ano novo. Agradeço e desejo a você, a Porlane, a toda a equipe, um feliz 2021. Com dinheiro do bolso, mas principalmente com saúde. Muita saúde para vocês todos. Isso mesmo. Obrigada. Bom final de ano para você também. Bom ano novo. Com vocês. Muito obrigada, Cícero. Salário dos jornalistas. Salário dos jornalistas. Não fala. Você equivocou nessa parte. Está passando vergonha. Cícero Péricles é diferenciado. Teve a participação dele e do Massarico também ao vivo. Pois é. Só podia acontecer na entrevista dele. Muito obrigada, Cícero, pela sua entrevista, pela sua disponibilidade, pelo carinho com a imprensa que você sempre tem demonstrado, tá bom? Feliz ano novo para você. A gente continua, Viderlan, falando sobre a situação de economia. Como a gente viu, né, o Cícero Péricles bem falou, a gente teve muitos momentos de recessão na economia, mas teve um setor em especial que se sobressaiu, que foi o setor da construção civil, o setor do mercado imobiliário. E a gente recebe aqui no nosso estúdio Hugo Damaso, ele que é diretor da Colil Construções e também um dos diretores da ADEME, vem nos falar um pouco sobre essa situação. Hugo, muito bom dia para você. Bom dia a todos os telespectadores. Uma coisa importante no mercado da construção civil é a gente entender que a gente tem vários segmentos. Então, assim, dois segmentos bem distintos, o mercado imobiliário e o mercado das empreiteiras. As empreiteiras, normalmente, eles trabalham para terceiros, para o governo, e, assim, eu posso dizer que foram reações distintas em relação ao ano, em relação à questão da pandemia. No mercado imobiliário, a gente teve ali, durante os 2 meses mais críticos, que foi março e abril, a gente teve um impacto negativo muito grande em termos de faturamento, onde a gente chegou aí a quedas de 80% a 90% em relação à venda, em relação ao faturamento, mas os meses subsequentes foram meses muito especiais para o mercado imobiliário. A grande maioria das construtoras aqui no nosso mercado, Brasil afora, bateram recordes históricos. A nossa empresa tem 40 anos. No mês de julho, ou foi agosto, nós batemos o recorde em 40 anos em um único mês de vendas. Durante aquele período ali que a gente estava vivendo, a gente dizia que ia faltar imóvel no nosso mercado. E olha que a gente vinha de um período de crises sucessivas, onde a gente tinha estoques muito altos, mas esses meses subsequentes foram suficientes para que a gente pudesse vender bastante, desovar bastante os estoques. Isso por conta de demanda reprimida, Hugo? Que foi o que ocasionaria isso? Vê só, a gente vinha o ano passado, na realidade, imaginando um cenário muito bom para os próximos anos por conta da questão da macroeconomia do país. Ou seja, a gente vivendo um momento com juros muito baixos, uma oferta de crédito muito grande por parte dos bancos. A gente estava ali no período, nós estamos no período onde, historicamente, desde que se iniciou esse processo de financiamento bancário, com as menores taxas da história. Então, isso tudo fomenta bastante o mercado imobiliário. Então, a gente já vinha com expectativas muito boas para o ano de 2020. De repente, chega a questão da pandemia e a gente vê que ela foi uma alavanca para o crescimento do mercado imobiliário. E aí, a gente tem que estudar um pouquinho melhor esse fenômeno. A gente imagina que as pessoas começaram a dar mais valor para o imóvel que ela reside, começaram a dar mais valor para aquele espaço onde muitos ficaram alguns meses ali confinados. E não foi apenas o mercado imobiliário, mas tudo que estava ligado ali ao imóvel,
sofreu um impacto positivo muito grande. A gente vê as empresas de modulados, a gente viu alguns períodos onde as empresas estavam agendando para atender os consumidores de tanta demanda que estava tendo. Então, as pessoas ficaram ali trancados e, de repente, viu um móvel ali que estava danificado, viu um móvel que podia melhorar. Então, as próprias empresas que trabalham com venda de materiais de construção, também a gente viu uma procura muito grande por materiais de construção. E isso, na realidade, traz um pequeno impacto negativo para a gente, que é a questão da inflação dos materiais. A gente está vendo a inflação em todos os setores, mas no setor de construção civil, a gente vê um impacto muito maior. A gente vê que a questão da ajuda que o governo federal deu impactou também, porque com esses R$600, as pessoas muitas vezes foram atrás de reformar suas casas, comprar material. Tijolo é um exemplo de material que ficou em falta, ou seja, a gente passou um período onde a gente estava preocupado em ter que parar a obra por falta de tijolo, e isso, a consequência foi que o preço desse material dobrou de valor. A gente hoje começou a atingir uma certa normalidade em termos de abastecimento, mas não de preço. Os preços continuam muito altos ainda. Não foi só o tijolo, todos os outros insumos, como ferro, como cimento, tinta. Então, todos os insumos sofreram aumentos muito grandes. Então, a gente está vendo aí no supermercado tudo aumentar, mas especialmente nesses materiais de construção, os aumentos foram muito acima do que a gente observa nos outros setores. Hugo, um abraço para você, bom dia mais uma vez. A respeito dessa questão do crescimento da construção civil no período da pandemia, as facilidades também, elas acabaram sendo reformuladas para que o consumidor ele acabasse comprando mais e alavancasse exatamente esse setor? Sim, o maior impacto nisso tudo ainda foi a questão dos financiamentos. Então, a gente teve ali algumas adaptações nos bancos em relação à tecnologia. Então, assim, a gente conseguiu observar que o processo de financiamento ficou muito mais célere. Algumas etapas foram substituídas. Eu vou dar um exemplo com a questão da avaliação dos imóveis. Então, quando você vai comprar um imóvel financiado, o banco ele contrata uma empresa terceirizada para fazer a avaliação daquele imóvel. Isso antigamente tinha um prazo de aproximadamente 5 dias. E a gente agora observa em diversos financiamentos onde a gente tem avaliações em questões de horas. Então, o que é que o banco fez para poder conseguir fazer essa avaliação tão rápida? Hoje eles fazem a avaliação sem nem visitar o imóvel propriamente dito. Muitas vezes eles fazem por imagem de satélite e levam alguns parâmetros aí em consideração, como preços de outros imóveis na redondeza, metragem. Então, isso aí foi um processo que eu imagino que ia acontecer, talvez daqui a 5 anos, e aconteceu em alguns meses. Todos os bancos foram obrigados a se reinventar, foram obrigados a mudar esses procedimentos. Isso é um dos procedimentos que mudaram, mas hoje a gente consegue, tem alguns casos, a gente consegue financiar o imóvel até 5 dias. Então, isso também ajuda bastante. As pessoas vendo os outros colegas trocando de apartamento, comprando imóveis, isso estimulam as pessoas, estimulam as famílias, e sabendo que estão num período muito bom para comprar imóvel, justamente por conta disso, porque a gente está vivendo um período de juros muito barato, a gente está vivendo uma expectativa de aumento de valorização dos imóveis muito grande. Então, isso já aconteceu. Quem conseguiu comprar imóvel há 3, 4, 5 meses atrás já conseguiu ver uma valorização importante nos seus imóveis, e isso tende a acontecer de forma muito forte no ano de 2021, que também, diferente, eu vi a entrevista do Cícero Pélix falando que 2021 talvez não seja um ano muito bom para outros setores, por conta que o governo federal vai paralisar agora essa ajuda. Para o mercado imobiliário, as projeções é de que seja um ano muito bom, porque a gente continua com essa situação de crédito, oferta de crédito muito grande. A gente vê hoje os bancos brigando muito forte pelos clientes. A gente sente isso quando a gente vai financiar, está com um cliente para fazer um financiamento, a gente vê que os bancos estão brigando por aquele crédito, oferecendo facilidade, oferecendo maiores prazos, oferecendo agilidade e juros mais baratos. Então, 2021 com certeza vai ser um ano muito bom também para o mercado imobiliário. E a gente tem uma matéria aí para exibir, a matéria sobre Juntos e Solidários, é isso? A gente tem matéria aí para exibir para o pessoal, é isso?
Sobre o auxílio emergencial, exatamente. A gente teve, inclusive, Mara Almeida, mais uma vez, foi fazer esse registro também, de como se comportou a economia, como se comportaram os alagoanos diante dessa situação do auxílio emergencial. E a gente mostra para vocês agora. As pessoas que têm direito ao auxílio emergencial são aquelas pessoas que não têm emprego formal, né? Ou seja, não trabalham de carteira assinada e a renda familiar não ultrapassa 3 salários mínimos, além de outros requisitos, né? E para isso as pessoas precisam prestar declaração para o governo sobre a sua situação econômica e familiar. Certo. Quem solicitar esse auxílio sem estar encaixado nesses quesitos pode estar cometendo algum tipo de crime? Sim, com certeza. Para que a pessoa ela venha fazer o cadastro ele funciona de uma forma de autodeclaração, ou seja, a pessoa vai fazer o cadastro lá pelo aplicativo ou pelo site, declarando algumas informações sobre a sua renda, o seu grupo familiar. E se você omite ou insere falsas declarações nessa sua autodeclaração, você está sim cometendo crime, por exemplo, de falsidade ideológica. O artigo 299 do Código Penal, ele traz essa conduta criminal, né, quando a pessoa omite ou insere informações falsas, ela comete o crime de falsidade ideológica. Por exemplo, algumas pessoas podem ter um grupo familiar formado por 4 pessoas, sendo que uma delas ganhe um salário que ultrapasse aí o valor permitido para ter direito ao auxílio emergencial, e a pessoa omite essa informação e na sua autodeclaração tira essa pessoa do seu grupo familiar. Essa pessoa está cometendo crime de falsidade ideológica tipificado no Código Penal. Tá aí, né, um trechinho. Tá aí um trechinho, né, que a gente exibiu no dia 28 de abril, né, aconteceu esse vivo aí, né, que vocês estavam acompanhando, né, a gente estava mostrando mais informações sobre o auxílio emergencial, que naquele momento estava iniciando, né, sendo iniciado aí o pagamento. Vocês puderam acompanhar ali no fundo da imagem, muitas pessoas já faziam aglomerações ali em frente à Caixa Econômica Federal, muitas filas gigantescas mesmo, para que as pessoas pudessem, né, ter mais informações e receber o auxílio emergencial. Também tem outro momento que a gente vai relembrar agora, que foi um momento, inclusive, bastante difícil, né, que foi quando o comércio ele foi fechado, quando houve o decreto de fechamento do comércio. A gente vai poder conferir agora também, relembrar mais um pouquinho desse momento. Gente, olha só, a gente já está então com o Alexandre Lino aqui pelas ruas de Maceió, trazendo informações aqui para a gente de como é que está o movimento, como é que anda depois, né, um dia depois de que foi publicada essa prorrogação do decreto aqui no nosso estado. Vamos acompanhar com você, então. Bom dia para você, Lino. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico, Márcio Andrei. Bom dia, Porlane. Estamos aqui na principal do Jacintinho. Olha aqui, ó, olha o movimento. Na verdade, Porlane, nem parece que a gente está na quarentena. Aqui o movimento existe, não é o movimento tradicional que a gente já conhece aqui na principal do Jacintinho. Mas temos sim um grande movimento, temos pessoas nos pontos de ônibus e eu já falei previamente com algumas delas aqui, ninguém quer comentar sobre estar tendo que ir trabalhar. Algumas pessoas ficam preocupadas com o que o patrão vai pensar, mas a gente sentiu sim um sentimento de chateação. Algumas pessoas estão um pouco chateadas porque esse momento tão delicado, onde há uma possibilidade, há um vírus, o coronavírus batendo na nossa porta. Aí, Alexandre Lino, né, nas ruas ali do bairro do Jacintinho, esse vivo foi exibido no dia 31 de março, foi ali logo depois, né, do início da pandemia aqui em Alagoas. Enfim, são momentos aí para você relembrar que aconteceram aqui ao longo desse ano na TV Mar.
Um trânsito bem diferente, né, Porlane, naquela época, né? A gente que está sempre acostumado a ver o trânsito ali do Jacintinho, parece a Índia, hoje, né? Comparado com hoje, aquele dia estava bem tranquilo. Parecia um domingo, dia 1º de janeiro, por aí, né? Pois é. Gente, a gente agora, nesse bloco, falando sobre economia, retrospectiva da economia aqui no nosso estado, principalmente. Nós já falamos em 2 primeiros blocos sobre a situação da pandemia e agora sobre a economia, recebendo aqui, só para você que está ligando a TV agora, recebendo aqui no nosso estúdio o Hugo Damaso, ele que vem representando aqui o setor do mercado imobiliário e da construção civil. Hugo, a gente falava sobre esse momento, né, de grande expectativa, o porquê que o mercado imobiliário ele se sobressaiu nessa situação da economia. E aí tem uma pergunta para te fazer. A gente aqui em Alagoas, é claro que isso é um cenário nacional, mas aqui na nossa capital, em Maceió, a gente vive uma situação diferente, um pouco peculiar por conta da situação dos bairros do Pinheiro. A especulação imobiliária, ela também está sendo regida por conta dessa questão? Sim, você fala em relação ao Pinheiro, né? Sim, a gente fala Pinheiro porque é a forma que a gente denomina, mas a situação dos bairros que foram atingidos pela ação da mineradora Braskem aqui na nossa capital. Muitas pessoas me perguntam se a gente já foi impactado com essas indenizações. Eu posso assegurar que esse boom que a gente teve esse ano ainda não sofreu ainda esse impacto do Pinheiro. A gente observa lá, eu acompanho muito de perto, porque nós temos diversos imóveis lá que pertencem à nossa empresa, que serão indenizados. Então, a gente acompanha muito de perto como é que está sendo esse andamento das indenizações. O que é que a gente observa? Que até agora, as pessoas que foram indenizadas são as pessoas que estavam na encostas, tá? Que têm valores de imóveis menor, acho que até R$150 mil. Então, essas pessoas foram são as que já estão com esse recurso. E a gente não, pelo menos a nossa empresa, as empresas que trabalham nesse mercado imobiliário tradicional, não sofreram esse impacto. Provavelmente, nesses 3 primeiros meses, a gente vai começar a sentir um impacto realmente muito grande. A gente estima que dentro desses 3 ou 4 meses, a gente vai ter um derrame aí de R$2 bilhões no mercado imobiliário. A grande maioria das pessoas que recebem esses recursos vão voltar a comprar imóveis. Não é 100%, mas a grande maioria vai voltar a comprar imóveis. E aí sim começam as indenizações das casas, dos apartamentos acima de R$150 mil. E nós vamos sofrer realmente um impacto muito grande. A gente observa que as pessoas que normalmente já começa a ser a procura, então algumas pessoas que estão para receber essas indenizações começam a procurar imóveis, começam a fazer pesquisas, mas a grande maioria delas a gente observa que não querem vir para essa parte baixa. Eles, na realidade, querem continuar na parte alta. E como é que quem não constrói lá em cima, as empresas que estão construindo só aqui embaixo, como é que sofre esse impacto? Que o que é natural? Normalmente, eles vão procurar imóveis usados, imóveis de terceiros, que a gente chama, e essas pessoas, elas tendem a comprar outros imóveis. Então, é um ciclo. Então, isso não para, isso movimenta a economia como um todo. Então, tem pessoas que estão ali morando, sei lá, na gruta, que estão querendo descer, vir aqui para a parte baixa, vai vender o seu imóvel, o seu apartamento, sua casa para uma pessoa que estava no Pinheiro, e isso gera todo um movimento. Então, além dessa expectativa natural de crescimento para o ano de 2021, tem também esse impacto do Pinheiro, que vai sofrer muito forte aí nesses 6 primeiros meses. Uma nova cadeia nas relações, Hugo, como já está claro isso, quando se tem essa saída das pessoas por obrigação para outras regiões, naturalmente Maceió também tem crescido. Como se fala exatamente dessas questões nas extremidades, Maceió, na Grande Maceió, Litoral Norte, Litoral Sul, com o surgimento também de grandes empreendimentos, construção de condomínios e prédios também de alto padrão, principalmente acima daquela média estabelecida pelo plano diretor de Maceió. Isso acaba também sendo mais uma tendência a partir de 2021? Na construção civil? Sim, eu acho que na realidade o plano diretor, para quem não sabe, ele está atrasado. A cada 10 anos o plano diretor da cidade, do município, ele tem que ser revisado. A gente está completando agora 14 anos de plano, ou seja, tem 4 anos de atraso. E com certeza isso terá que ser levado em consideração. Essa catástrofe desses bairros, ele terá que ser levado em consideração nessa alteração do plano diretor. Porque o que é que está acontecendo nesse novo plano diretor, tá? Há 14 anos atrás, quando foi feito o plano diretor, a visão que os especialistas tinham era que as cidades elas deveriam crescer de forma mais horizontal, ou seja, afastar um pouco a cidade.
mas essa visão mudou. Então, no novo código, houve uma consultoria recente, acho que há 2 anos atrás, e ele mostra que a tendência agora não é essa. Pelo contrário, a tendência é que os bairros eles passem a ser mais adensados ainda. Então, a gente tem aqui nessa região aqui da parte baixa, chama de ZR5, a gente tem um coeficiente de aproveitamento de 4, podendo chegar até 4,5 com o pagamento de uma outorga. Então, com esse plano novo, já existe um plano bem avançado, ou seja, não está pronto ainda para ser votado, mas bem avançado. Já se fala desse coeficiente passar a ser 5. Então, na ideia de que os bairros eles sejam mais adensados. Por que dessa visão? Eles visualizam que, na realidade, quando você cresce, quando você vai para essas regiões novas, litoral norte, quando você desbrava novas regiões, isso é muito caro para o município, porque ele tem que entrar ali com saneamento básico, com toda a infraestrutura de escolas, creches, transporte público. E isso é muito caro para o município, que a gente sabe que não está vivendo bons momentos. Então, essa nova visão, na realidade, ele para um pouquinho de pensar em crescer a cidade e começa a pensar um pouco em concentrar mais as cidades, em adensar mais. Então, é muito provável que os bairros sejam mais adensados. Provavelmente, bairros como Jaraguá, por exemplo, que ele não tem muita utilização, o plano diretor ele vai incentivar o uso daquelas regiões. Então, provavelmente, pode ser um bom destino aí para essa região do Pinheiro. Então, seja um bairro que pode ser bem ocupado, toda aquela região do Jaraguá, como outros bairros também que podem começar a ter mais incentivos, como o centro e outros bairros que eram esquecidos, que a gente só pensava em crescer para essas novas regiões. Hugo, muito obrigado pela sua participação. Porlane, vou deixar você também fazer as considerações para o Hugo, em nome de todos da TV Mar Canal 525. Porlane, por favor. Hugo, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente espera que, de fato, a gente veja a construção civil e o setor imobiliário se sair tão bem assim em 2021, né? Porque, queira ou não queira, é um setor que movimenta bastante a economia e que gera muitos empregos aqui também no nosso estado, tá bom? Obrigado, feliz ano novo. Obrigado, feliz ano novo para vocês, para todos os telespectadores e um excelente 2021. E com a participação do Hugo Damas, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco, eu, Porlane Santos e Mara Almeida vamos prosseguir com a retrospectiva 2020 pela TV Mar Canal 525, na Net Claro, portal Gazeta Web, aplicativo TV Mar e pelo canal da TV Mar no YouTube. Você não pode perder, é rapidinho mesmo. Voltamos já.